Olá, estudo experimental. Para que serve e o que é? Sou o professor Benigno Rocha, seja bem-vindo a esse canal. Se você gosta de conteúdo desse tipo, se inscreva, ative o sininho de notificação e compartilhe o vídeo. Veja bem, o que é um estudo experimental? Um estudo experimental é aquele estudo em que nós utilizamos para modificar uma variável de um grupo de pessoas. Ou seja, lá no estudo observacional, eu observo as características de um grupo de pessoas e ali anoto essas características. No experimental, não. Eu crio uma situação para modificar uma variável, uma característica. Então, eu pego um grupo de pessoas doentes e aplico um tratamento. Eu quero ver se aquele tratamento vai modificar a situação de doença daquelas pessoas. Pego um grupo de pessoas sadias, aplico uma vacina e quero ver se aquelas pessoas ainda continuarão sadias em decorrência daquele experimento que eu fiz. Pego um grupo de pessoas, aplico uma dieta e vou ver quais são as consequências. Ou seja, eu intervenho. O pesquisador, ele não vai observar, ele vai modificar, ele vai criar situações para tentar modificar aquelas variáveis. Isso é um estudo experimental. E o desenho básico é esse. É um grupo de pessoas que eu crio um experimento. Aí existem vários tipos de estudos experimentais, que nós já vamos ver agora, certinho? Pessoal, então vamos lá. Para a gente tentar entender os métodos que existem nos estudos experimentais, vamos partir do método mais emblemático que existe, que é o ensaio clínico. O ensaio clínico eu parto basicamente de uma população. Dessa população, eu aplico ali os critérios de inclusão e exclusão e excluo todos aqueles que não estão de acordo com o método que eu apliquei ou com o objetivo do meu estudo. Tá? No ensaio clínico, geralmente, essa população são pessoas doentes. E aqui eu aplico uma randomização. O que é a randomização? Eu vou aleatorizar, eu vou sortear as pessoas doentes para estarem ou no grupo de intervenção. O que é o grupo de intervenção? Um grupo que eu vou aplicar o tratamento, que eu vou aplicar a vacina ou qualquer outra coisa. E o grupo controle, que eu vou aplicar o placebo, aquele que eu não vou aplicar o tratamento, ou um tratamento convencional, mas que não seja aquele que eu estou experimentando. Então, randomizei aqui e ele foi para ou esse grupo ou esse outro grupo. A partir desse momento, eu vou observar o quê? Entre o grupo de intervenção, quantas pessoas permaneceram doentes, porque veja bem, população aqui doente. Randomizei, apliquei intervenção, vou ver quantas ainda continuaram doentes. E quantas sararam, se recuperaram, ou seja, meu tratamento teve o efeito. Aqui o desfecho eu estou colocando doença, mas pode ser óbito, pode ser melhora, pode ser hospitalização, pode ser internação em UTI, pode ser intubação, depende do meu desfecho. Ou seja, eu tenho um grupo de pessoas aqui que estão doentes, apliquei uma intervenção e aqui eu vou avaliar o desfecho, ok? E a mesma coisa eu vou observar no grupo controle. Quantas pessoas permaneceram doentes e quantas pessoas permaneceram sem doença. Isso é um exemplo de um ensaio clínico randomizado. Para ser um ensaio clínico melhor ainda, o ideal é que ele seja duplo cego. O que é o duplo cego? Então vamos entender primeiro o que é o primeiro cego. O primeiro cego é o seguinte: as pessoas que estão nesses grupos aqui de intervenção e de placebo, eles não sabem o que eles estão tomando, se é medicamento ou se é o placebo. Então esse é o primeiro cego. E o segundo cego é que quem está administrando esse tratamento, seja o pesquisador, seja o médico, ele também não sabe que tipo de tratamento que ele está dando, se é o controle ou se é o placebo. Com isso, eu evito o viés de quem está tomando o medicamento achar que está melhorando porque está tomando o medicamento, ou o viés de quem não está tomando medicamento achar que não está se recuperando porque não está tomando medicamento. Esse é o primeiro viés. O segundo é de quem está administrando não induzir aquela pessoa que está tomando o medicamento a dar uma resposta que não é adequada. Ah, você não está melhorando? Você está melhorando? Então, isso evita esse problema. E é lógico que vai ter um protocolo que somente o coordenador da pesquisa ou um código computacional que vai revelar quem, na verdade, quem tomou, quem não tomou. E a partir disso eu tenho um ensaio clínico randomizado controlado. Esse é o ideal. No entanto, existem situações que não é possível ter o duplo cego, tá? É somente um cego. Qual?
onde os pacientes não sabem o que eles estão só tendo, se é a intervenção, se é o controle. E quem está administrando, ele vai aplicar ali o medicamento ou o tratamento adequado e ele sabe o que é intervenção, o que é controle. Por exemplo, uma técnica cirúrgica, que seja possível ter controle. O cirurgião tem que saber o que ele está fazendo. Isso é muito importante. E tem aquelas outras que não é possível ter nenhum dos dois cegos, né? Ou tanto a pessoa que está recebendo a intervenção ou o controle, e quem está administrando também sabe. Por exemplo, uma atividade física, né, um exercício físico. Nesse exercício físico, né, as pessoas que estão recebendo a intervenção ou controle, elas sabem que tipo de exercício que elas estão fazendo e quem está aplicando também sabe. Ou uma dieta, a pessoa sabe o que está comendo e quem está aplicando também sabe o que está comendo. Ou uma técnica cirúrgica onde não é possível ter um controle, tá? Então eles também vão saber direitinho. Então, só quando é possível que a gente vai ter o duplo cego. E existem estudos experimentais em que eles não fazem a randomização, ou seja, eles pegam um grupo de pessoas, aplicam o medicamento ou o tratamento, né, e vai observar quem continuou doente e quem não continuou. E eu não vou ter o controle. Isso é ruim, porque o ideal é eu ter um controle para a comparação. É chamado de estudos antes e depois, ou seja, antes da intervenção eu avalio como que está a incidência da doença, depois da intervenção eu avalio de novo como que está a incidência da doença. Seria basicamente o controle seria o próprio pessoa, mas o ideal seria um grupo controle como está aqui descrito no ensaio clínico randomizado, tá? E existe aqueles que nem tem essa antes ou depois. Outro tipo de estudo, que o ensaio clínico geralmente nós partimos de pessoas doentes e aplicamos intervenção para ver se elas vão sararem ou não. Mas existem estudos que eu parto de populações sadias e vou ver se a partir do momento que elas forem expostas a um determinado fator de risco, com a intervenção que eu administrei, se elas realmente foram prevenidas de desenvolver a doença. Um melhor exemplo, vacina. Pega um grupo de pessoas susceptíveis a ter determinada doença, aplica uma vacina. A partir do momento que elas forem expostas àquele micro-organismo que geraria a doença, aí eu vou avaliar se a vacina teve eficácia ou não, se ela conseguiu proteger aquela pessoa daquela doença ou não. Isso vai variar de caso para caso e de desfecho para desfecho. Se eu estiver avaliando, aí nas vacinas eu avalio se a vacina foi eficaz para a pessoa não ter a infecção, se a vacina foi eficaz para ter infecção, mas não ter sintoma, se a vacina foi eficaz para ter infecção, ter sintoma, mas não evoluir para a hospitalização, se ela foi eficaz, mas para evoluir para UTI, para intubação ou para morte. Então eu avalio todos esses desfechos e vejo em qual situação que se encontra. Então hoje a vacina do Covid, hoje janeiro de 2022, a vacina do Covid, nós sabemos que o principal objetivo dela é para evitar óbito, intubação, internação em UTI e hospitalização em leito normal, né? Geralmente para evitar a infecção, a eficácia dela é menor. Mas só o fato de tomarmos essa vacina já nos deixa bastante tranquilo por sabermos que vão ter menor chance de internar ou ir para UTI ou entubar ou, melhor ainda, ir a óbito. Então, pessoal, esses são os tipos de estudos experimentais mais comuns. Para vocês entenderem melhor o que é um ensaio clínico duplo cego randomizado, acesse o card no final do vídeo do estudo ensaio clínico que você vai entender melhor. Certinho? Então, pessoal, isso foi estudo experimental. Se gostaram, mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho de notificação, tá? E eu vou deixar aqui nos cards a indicação de o que é um estudo de ensaio clínico. Assistam lá que vocês vão ver que é muito, muito bom. Certo, pessoal? Até mais.